Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Pode sentar os obreiros. Tá calor, gente? Sim ou não? Tá? Eu não vou perguntar para quem está na menopausa. Tá mesmo? Então liga o ar, deixa só na ventilação. Cadê os... Deixa no 25, 26. Cadê os pilotos do ar? Você, Marcelinho? Se eu tivesse esse físico aí, eu já tinha ligado todos, Marcelinho. Se eu tivesse nesse físico aí, eu já estava todos ligados. Marcelinho, deixa no 25, 26. Aí vocês vão mantendo contato com o Marcelinho. Vamos lá. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Diga comigo: ficarei no meu posto de sentinela, vigia, guarda. Outro dia nós trouxemos uma mensagem falando acerca da sentinela. E tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei, diga comigo, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. É muito importante, e nós vamos ver isso, a coisa mais importante que nós recebemos na igreja. Quem vive correndo dentro das igrejas, só em busca de milagres imediatos, vive geralmente uma vida bastante derrotada. Isso é real. Eu sempre deixo muito claro isso para vocês, que se tem um povo derrotado, os cristãos ultimamente têm sido. Vivido uma fé ilusória, muitos aprendendo uma fé customizada. E a coisa mais importante que nós recebemos dentro da igreja chama-se direção. Direção. Direção, isso nós estamos falando para construir uma vida. Porque geralmente as grandes promessas, todos nós temos conquistas, promessas a curto prazo, mas geralmente as grandes promessas, elas são para longo prazo, é para a vida. E quando a pessoa não entende isso, é onde muitos desanimam, param, retrocedem, deixam de esperar, em cima do seu imediatismo, desiste. Então, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, direção, orientação, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Acho que a semana passada nós trouxemos uma mensagem dizendo o seguinte: quando não há visão de Deus, quando não há revelação, o povo perece. Quando há visão, revelação, nós devemos deixar isso bem registrado, para que nós possamos aguardar, nos manter firme com os olhos, firme na visão, na promessa, na revelação que Deus nos deu. Porque tem promessas que se cumprem rápido, tem promessas que não se cumprem tão rápido. Tem promessas que requer uma série de atitudes que Deus espera de nós para que ela se cumpra. Então, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Passa, por favor. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua
fidelidade. Diga comigo: o justo viverá pela sua fidelidade. Gênesis capítulo 11, versículo 27. É a partir daqui que eu quero que você preste muita atenção. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou, diga comigo, Abraão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Diga comigo: e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Volta o versículo anterior. Vou repetir mais uma vez. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos caldeus para... Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Pararam ali. Saíram com um objetivo, saíram com um propósito, saíram com uma meta e pararam em Arã, ou seja, no meio do caminho. E ao parar no meio do caminho, próximo versículo, diga comigo: Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Acabou a história. 205 anos, acabou a história. Viveu muito e não tem nada significante. Não tem uma história, um exemplo a ser seguido. Por que será? Sai de um lugar para ir com o propósito de ir para Canaã, para no meio do caminho, parou ali, ali se acomodou, ali se estabeleceu, e ali terminou sua história. Isso é uma coisa preocupante. Isso é uma coisa preocupante porque nós devemos pensar o seguinte: viveu tanto, certamente Deus com ele também tinha um propósito maior, parou ali no meio do caminho, morreu ali, e não foi para Canaã, que era a terra prometida. E agora, os pontos que pegam, eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar para aquelas pessoas que às vezes não estão felizes aonde está, não estão felizes com a sua própria vida, não estão felizes com as suas realizações, não estão felizes com os resultados. Então preste atenção. Parado ali, todo mundo acomodado numa zona de conforto, vem o Senhor e diz: passa. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes,
e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Diga comigo: farei de você um grande povo. E o abençoarei. Tornarei o seu nome famoso, o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. Vamos lá. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todo mundo parado em Harã, estabeleceu-se em Harã, tinha um propósito, quando saíram de Ur, saíram para ir para Canaã. Pararam no meio do caminho, certamente entraram numa zona de conforto, e ali estagnado. Como Deus tinha um propósito maior, chega Abraão e diz assim: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, para o lugar que eu te mostrarei. E se você fizer isso, volta, se você fizer isso, farei de você um grande povo, farei de você grande, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Não era uma coisa fácil de se fazer. E quando nós falamos a respeito de Abraão, parece uma coisa simples, mas aos 75 anos de idade, já talvez acreditando que aquilo que tanto almejava, tanto esperava, não ia se cumprir mais, vem o Senhor, faz um chamado, manda com que ele tome uma decisão, uma atitude radical na sua vida, de mudança, e literalmente de mudança, para que pudesse cumprir na vida dele um propósito muito grande que Deus tinha com ele, na vida dele e através dele. Aos 75 anos de idade, uma mudança radical como essa é para quem é muito corajoso. Aos 75 anos de idade, sair do meio daquela zona de conforto em que estava, sair do meio dos seus parentes, porque certamente ali, com aquela fé, com aquele espírito, com aquela visão, Deus não poderia cumprir na vida dele tudo aquilo que havia prometido. Então Deus tinha que tirar ele daquele meio, Deus tinha que tirar ele daquela zona de conforto, Deus tinha que tirar para que Deus pudesse revelar a ele tudo o que Deus tinha para revelar, e cumprir na vida dele tudo que Deus tinha para cumprir. E essa decisão foi a decisão mais importante da vida de Abraão, uma decisão radical, de uma obediência radical, de uma mudança radical, para que ele colhesse resultados radicais. Volta o versículo aqui, deixa aqui. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Para muitos, não quer dizer que é sair da terra. Para muitos, esse sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, significa: sai da posição que está, sai da zona de conforto que está.
sai dessa mentalidade medíocre que está. Sai do meio. Você não está feliz aonde você está, que a sua vida está parada, está estagnada. Você não está feliz com o espírito que você está, mas não tem uma atitude para sair. E isso está estagnando a sua vida. Não quer dizer que você tenha que literalmente mudar de terra, de cidade, ou de estado, ou de país. Mas é sair da posição que está, do estado espiritual, emocional, do estado intelectual, mas principalmente da visão espiritual em que está. Se não sair, Deus não pode realizar coisas maiores. Muitas pessoas sabem que a estagnação em termos espiritual, com uma visão estagnada, tem impedido que muitos vá além. Amém? Isso não é muito difícil. Desculpa, não se ofenda comigo não, tá? Não se ofenda comigo, mas o meu propósito é sempre ajudar muitos a enxergarem aquilo que não tem conseguido chegar. Para ele não foi fácil. Poxa, Senhor, aos 75 anos de idade, o Senhor está mandando eu sair de onde eu estou, da terra que eu estou aqui com a minha vida estabelecida, está aqui meu pai, está aqui minha mãe, está aqui toda a minha família, está aqui tudo que eu construí, estão aqui, eles têm uma fé, eu também tenho uma fé, e o Senhor está mandando que eu saia de onde eu estou, saio do meio da minha parentela, saio da terra, para ir para um lugar que o Senhor não está nem me dizendo aonde e que eu acredite que algo novo eu vou viver, que coisas maiores vão acontecer. Sim, é isso. É isso. Sabe por quê? Porque aonde você está, na zona de conforto que você está, com a mentalidade, teu pai saiu e parou no meio do caminho, tua família saiu e parou no meio do caminho, eles saíram para ir para Canaã, eles estão parados aqui em Harã, e na mentalidade deles, eles vão continuar na posição que estão. Na mentalidade deles, eles não vão sair dessa zona de conforto. E se você não sair, eu não posso realizar na tua vida. Eu tenho um propósito muito grande com você. Se você não crer e tomar uma atitude radical, sair dessa mentalidade, sair desse espírito que está, dessa linha de raciocínio que está, desse tipo de conversinha, que é o que vocês vivem conversando aqui, como é que eu vou cumprir na tua vida? Está entendendo, gente? Sim ou não? Nós temos que ser lúcidos. Nós temos que ser lúcidos. Como eu disse, não quero ofender ninguém, não quero que ninguém saia daqui ofendido. Mas cada um tem uma visão. E você sabe o que você quer para a sua vida. Você sabe o que você quer para a sua vida, e com um espírito menor, com uma mentalidade medíocre, pequena, com uma visão pequena, como é que Deus vai realizar coisas grandes? Porque às vezes nós não estamos felizes aonde estamos, mas não fazemos nada para sair. Não estamos felizes no meio que estamos, mas não fazemos nada para sair. Temos medo de sair da zona de conforto. Temos medo de sair dessa posição. Eu estou sendo claro, gente, ou não? Sim ou não? Eu poderia dizer, eu não vou falar de ninguém, mas a visão da minha mãe e do meu pai é uma, a minha é outra. Talvez o propósito de vida do meu pai e da minha mãe não é o meu. Talvez, em função da própria idade, Terá não tinha muita ambição mais, mas Abraão ainda estava cheio de sonhos. Entende o que eu quero dizer? Talvez em função da própria idade, Terá não tinha muitos planos, não tinha muita ambição, mas Abraão, Deus sabia que no coração dele, ele ainda queria viver coisas maiores. Mas para que ele pudesse viver esse algo maior,
ele teve que tomar uma atitude, uma decisão radical, sair de onde estava, da posição que estava, do meio que estava, e sair em obediência a Deus, para que Deus cumprisse na vida dele tudo aquilo que havia prometido. Você vê que Deus alimentou algo muito especial dentro dele. É outra coisa que eu sempre digo. Você vê que Deus não pode realizar coisas maiores na vida de uma pessoa quando essa pessoa não tem um mínimo de ambição. Se há de convir e de concordar comigo que foi feita uma promessa maravilhosa, uma promessa, farei de você um grande povo. Opa, eu quero ser grande. Eu quero ser grande. Eu o abençoarei. Eu quero ser abençoado. Tornarei famoso o seu nome. Eu exaltarei o seu nome. Eu quero que o meu nome seja um nome de peso. E você será uma bênção. Concorda que a proposta foi maravilhosa? Sim ou não? Deus fez uma proposta maravilhosa e ele creu. Você vê que ele tinha sonhos. Ele poderia ter dito assim: não, tá bom onde está. Tá bom o que eu estou fazendo. Estou feliz aqui. E certamente Deus cumpriria na vida de outro. Mas tinha ambição ali dentro. Amém, pessoal? Tinha ambição ali dentro. E isso, o que eu estou tentando transmitir até agora, espera aí, eu disse não necessariamente que você precise mudar de endereço, que você precise mudar de cidade, mas sair da posição que está, da mentalidade que está, da visão que está, da fé que está, do espírito que está. Com esse espírito, Deus não pode cumprir. Você tem que conseguir sair. Você tem que conseguir sair. Porque senão, como é que Deus vai cumprir? Às vezes, as pessoas que estão ao seu redor não vivem esse espírito, não vivem essa fé. Mas você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer. Você sabe com o que você sonha. E observe que a promessa para ser cumprida na vida dele, para que Deus cumprisse na vida dele, era necessário que ele fizesse a parte dele. Era necessário que ele tomasse aquelas decisões importantes, para que Deus cumprisse na vida dele. Amém? Estou falando aqui, nesse momento eu estou falando de algo a longo prazo. Nós estamos falando de uma vida. Nós estamos falando de uma vida e que 5, 10, 15, 20 anos passa e a gente não vê. É verdade ou não é? 5, 10, 15 anos passa e nós não vemos. Mas 5, 10, 15, 20 anos, numa boa direção, na direção de Deus, você pode construir algo glorioso. Ou você pode chegar daqui 15, 20 anos e dizer assim: o que eu fiz? O que eu construí? O que eu realizei? Como terá 205 anos, acabou. Cadê a história dele? O que construiu? Tem nada ali, 205, viveu demais e não fez nada. Viveu demais, está lá a história, terminou ali, curtinha, parou no meio do caminho e não construiu nada maior. Amém? Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Repita comigo: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Não teve enrolação. É outra coisa maravilhosa. É para fazer, vamos fazer. É para mudar, vamos mudar. Não tem meio termo. Está vendo aqui, ele ficar com muita conversinha, ir lá e discutir, e falar com a família. Não, partiu. Deus falou, partiu. Entendeu? Você vê que Abraão estava antenado nas conversas das redes sociais. Partiu Abraão. Né? Hashtag. Na outra tradução ali, ele também estava antenado. Está lá, site da sua terra. Ele já estava antenado com as redes sociais. Site da tua terra.
Partiu Abraão como lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Diga comigo, Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Você vê que continuamente Deus estava, é aquela outra história, né? É a pessoa acreditar, abaixa aí, Rodrigo, por favor. É a pessoa acreditar. Ele chega lá na terra, como está escrito, naquela época habitava lá os cananeus. Chega lá, olha, poderia dizer assim, mas como é que eu vou? Como é que isso aqui vai ser meu? Tem gente habitando aqui, tem gente que possui esse lugar. Como é que vai ser? É aquela questão da fé, realmente, né? E Deus renovava continuamente as suas promessas, alimentando, renovando as suas promessas, alimentando a fé de Abraão e mostrando: creia que eu vou te abençoar, eu vou cumprir na tua vida o que eu prometi. Onde Abraão chegava, é importante frisar isso, aonde Abraão chegava, ele construía um altar para adorar ao Senhor. Amém? Aonde ele chegava, ele construía um altar para adorar ao Senhor. Vamos lá. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor outra vez. Amém? Aonde ele chegava, ele construiu um altar para adorar, para oferecer ofertas, sacrifícios ao Senhor, para invocar o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu. Está vendo Abraão parar, gente? Está vendo Abraão parar? Ó, partiu, seguiu, prosseguiu. Não parava, estava sempre caminhando, sempre seguindo, sempre avante. Porque quando recentemente nós meditamos, não sei se nós vamos passar por isso aqui, o sobrinho Ló que saiu com ele também parou no meio do caminho. Nós pregamos recentemente qual foi o fim do sobrinho. Então todo mundo foi parando, mas ele não, seguiu, prosseguiu, seguia, perseguia a promessa, a visão. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Abraão no Egito. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, diga comigo, darei a você. Diga comigo, toda a terra que você está vendo, darei a você. É a mesma coisa de você sair lá fora, Deus dizer assim: ô fulano, levante teus olhos e olhe para todos os lados. Olhe para todos os lados. O que você está vendo, eu vou dar a você. O que você está vendo, aquilo que eu lhe prometi, eu vou dar a você. E a pessoa acreditar que ele será cabeça, acreditar que o nome dele nesse lugar será exaltado, famoso, acreditar que vai possuir coisas que hoje parece um sonho distante, que existem outras pessoas que já ocupam essa posição. Não é uma coisa fácil, mas isso se chama fé.
Não é uma coisa fácil, mas isso se chama fé. É você sair lá fora e acreditar: eu posso, Deus vai cumprir na minha vida, eu posso morar aqui, eu posso trabalhar aqui, eu posso ter uma empresa aqui, eu posso. Hoje eu não sou ninguém aqui, ninguém me conhece, mas meu nome vai ser famoso aqui. Eu posso. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, mas o meu nome vai ser exaltado aqui, o meu nome vai ser grande aqui. Isso é fé. Porque está vendo alguma coisa materializada aqui? Até agora só promessa. Até agora só promessa, nada diferente do que eu e você temos, só promessas. E é aquela questão de você crer, acatar, tomar posse da promessa. Toda a terra que está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Deus reforçando, Deus renovando aquilo que faz conosco continuamente, renovando as promessas, fortalecendo as promessas dentro de nós e nos ensinando: tire os olhos da direção que você está. Deus nos fortalecendo, ensinando-nos a olhar para a grandeza, para o poder dele. Que é isso que acontece dentro da igreja. Você pode prestar atenção? Mais uma vez vou pedir, não se ofenda comigo, que às vezes dentro da igreja você sai um pouco menos medíocre. De repente começa a se envolver com tantas coisas que se torna medíocre de novo. Às vezes dentro da igreja o Senhor nos limpa, tira, abre os nossos olhos, nos ensina: olha o que eu tenho para você, olha a glória que eu tenho para você. Não fique envolvido com coisinha não, não fica envolvido. Gente, quem só conversa com gente negativa, você tem dúvida que começa só a falar de coisas negativas? Sim ou não? Tem dúvida? Quem vive falando só com gente que vive com medo, medo disso, medo daquilo, daqui a pouco está cheio de medo também. É verdade ou não é? Quem vive falando de enfermidade, de problema, daqui a pouco está com aquele temor, aquele medo, achando que está com 1001 enfermidade ou que já vai morrer de alguma coisa. É verdade ou não é? Eu preciso ter cuidado com quem que eu falo, qual espírito. E eu não quero ofender ninguém, como disse, mas isso é uma questão de cultura. Essa cultura muitas vezes está enraizada em algumas famílias. Tem gente que é capaz de ficar no telefone 1 hora conversando com alguém e não acrescenta uma vírgula. Só fala de conversa fiada, de problema. Corre a vida da família inteira. Você viu o que está acontecendo com a tia fulana? Você viu como é que está a vida dos seus primos? Vai correndo a família inteira. E não, nada acrescenta, não soma. E a gente fica estagnado no mesmo lugar, na mesma visão medíocre. Todo o tempo e os momentos que possivelmente Abraão estava um pouquinho mais sensível, talvez em função da espera, o Senhor vinha e renovava as promessas, o Senhor vinha e o fortalecia, o Senhor vinha e tirava os olhos dele daquela realidade e transferia a ele algo grande. Olha, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Repita comigo: percorra esta terra, de alto a baixo. Vai lá, rapaz, pisa nela, anda lá, fica aí
como daqui a pouco nós vamos ler. Fica aí na tua tenda, não. Fica aí trancado, não, que você só vai ver o que está diante dos teus olhos. Percorra a terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Acredita que onde você está pisando, aonde você está pisando será seu. Você vai se preocupar, você vai confiar em mim, você vai me buscar, você vai confiar nas promessas que eu tenho feito a você. Eu vou fazer isso na tua vida. Eu vou fazer isso na tua vida. Eu vou te exaltar. Amém, pessoal? Percorra esta terra. Ele estava parado ou estava sempre em atitude? Sempre atitude. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Só promessa, gente. Está entendendo que é só promessa até agora? Tem gente que fala assim: estou cansado, só promessa, promessa, promessa. Nunca vejo se cumprir, só promessa. Porque quando nós lemos, a visão tem um tempo para se cumprir. Tem coisas que são rápidas. A promessa tem um tempo para se cumprir. E se não desistirmos, se não pararmos no meio do caminho, se não retrocedermos, tem um tempo. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Com quem que ele estava falando aqui, gente? Você prestou atenção ou não? Era o quê? Como estava escrito? Com quem que ele estava falando aqui? E para quem que ele estava preparando isso? Volta. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos, aqui embaixo, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu o quê? 3 homens. Como é bom a pessoa ter discernimento, né? Como é que ele sabia que esses 3 homens eram anjos do Senhor? O Senhor estava aparecendo através desses homens. O Senhor ia falar com ele através desses homens. Ele estava mais perto do que nunca do cumprimento da promessa. Por isso que muitas vezes aquilo que é falado
através do altar, quem olha as coisas só de forma humana, infelizmente, nunca entende o que Deus está falando, nunca discerne, e sempre despreza o cumprimento das promessas. 3 homens, como é que ele sabia quem eram esses 3 homens? Como é que ele tinha discernimento? Ele poderia, inclusive, dizer o seguinte: não ter feito era nada, não ter feito nada. Ergueu os olhos, viu, pouca distância, mas ele já entendia, ele já discerniu que ali havia algo de Deus. Ele estava em espírito. Aí, passa, por favor. Eu só quero mostrar para você que muitos querem ter uma visão, às vezes, sobrenatural, fica esperando, igual quando você assiste o filme de Abraão, você está olhando para o céu para ver se as nuvens abrem e aparece uma vozona falando assim: meu filho. E às vezes Deus está falando com você continuamente aqui, e você não tem discernido. Ele tem feito promessas e muitos têm ignorado, desprezado. Ele tenta renovar as promessas e muitos dizem: acho que não é para mim. Acho que se tivesse que acontecer, já teria acontecido. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor. Disse quem? Senhor. Mas ele estava falando com quem? Então, se eu dissesse a você, disse o Senhor, aqui, será que muitos olhariam para mim e dizem: quem ele pensa que é? O Senhor estava falando através daqueles homens. Disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara tinha passado da idade de ter filhos. Diga comigo, Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, repita comigo, riu. Como? Riu como? Como é rir consigo mesmo? É aquela risadinha interna que ninguém vê, que ninguém escuta. É aquela risadinha da incredulidade, que diz assim: depois de já estar velha, eu e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Lá dentro, ela estava lá na tenda, lá dentro da tenda, tanto é que os homens não estavam, os anjos não estavam vendo, e perguntou: onde está? Está lá na tenda. Olha, na primavera eu estou voltando e Sara vai conceber. Por isso riu consigo mesma quando pensou. Diga comigo, quando pensou. Cuidado com o que tem pensado. Cuidado com o que tem pensado, porque muitas não entenderam que os seus pensamentos é a causa de você ser sabotado continuamente. Para viver uma vida abençoada, é aquelas 3 atitudes que eu sempre faço vocês repetir: pensar certo, falar certo e agir certo. Pensar certo, porque se você pensar errado, você vai falar errado. Se você pensar errado, você vai falar errado e vai agir errado. Se você pensar certo, você vai falar certo, você vai agir certo.
Amém? Tudo começa nos pensamentos. Por que eu faço assim? Porque penso errado. Mas por que eu tenho essa atitude? Porque penso errado. Não assumiu o controle dos pensamentos. Porque quando você começar a combater os maus pensamentos, você vai combater as más atitudes. E você vai falar diferente. Quando você combater os pensamentos, você vai falar diferente. Por isso riu-se consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Como é que ela tinha rido, gente? Como é que... Está vendo como é que o Senhor sonda o que está dentro? Você viu? Como é que o Senhor sonda o que está dentro? Às vezes quando vem uma promessa, e Ele está alimentando essa promessa e fortalecendo, Ele vê quando faz assim... Será? Agora? Já passou da hora. Ele está vendo. Ele está vendo. Por isso que você tem que ter cuidado com o que está acontecendo dentro de você. Às vezes até a pessoa fala assim: não, eu sou uma pessoa religiosa, eu venho na igreja continuamente. Não, o Senhor está vendo o que está dentro, o que está acontecendo dentro de você. Se você crê, se você não crê, se a incredulidade está aí dentro ou não está, se você tem duvidado das promessas ou não. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Diga comigo: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível? Ele está perguntando: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Você crê nisso mesmo? Não existe nada impossível. Ele está dizendo: existe alguma coisa impossível? Será que é impossível Ele fazer na tua vida? Ele realizar esta obra na tua vida? Será que é impossível Ele cumprir o que prometeu? Será que é impossível acontecer na sua vida aquilo que parece ter passado da hora? Será que é impossível? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. E eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Ainda vai esticar a conversa ainda, né? Depois de tudo isso, você vê que ainda ela rindo consigo mesma, ninguém ouvindo, ela ria, não ri não negue, não negue, riu. Vamos lá. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Imagine que coisa linda, né? A obra que Deus realizou, como Deus regenerou internamente os órgãos dessa mulher. Imagine que coisa linda. O Senhor rejuvenesceu os órgãos dela, fortaleceu Abraão, que é quase de 100 anos. Para pensar. E cumpriu na vida deles. Vamos lá. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, diga comigo: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso
rirão comigo. Eu quero que mude essa tradução. Muda para Almeida, por favor. O Senhor visitou a Sara. Vai lá. Deus me agraciou com o presente do riso, para ter certeza, todo aquele que ouve a minha história vai rir comigo. Deus encheu a boca de Sara de riso. Todo aquele que ouvir essa história se rirá. Tem uma outra tradução que diz: rirá como eu. A promessa para nós é justamente essa. O que parecia impossível acontecer na vida de Sara aconteceu. Deus cumpriu o que parecia que não ia se cumprir mais, o que não aconteceria. E aquela mulher que houve um momento, até aquele momento da incredulidade, aquele momento da dúvida: agora, será? Depois de tanto tempo, agora que eu já não posso mais, está dizendo aqui, ela está dando seu depoimento, ela está testemunhando: Deus encheu minha boca de riso. Diga comigo: Deus vai encher minha boca de riso. Diga o que Deus tem me prometido. Diga: Deus vai cumprir. Não foi um processo fácil. Não foi um processo fácil. Mas eles não desistiram. Eles não deixaram de crer. E não saíram da posição. Não pararam no meio do caminho. Não foi uma coisa fácil. Levou um tempo. Levou um tempo para que isso se cumprisse. Mas, por não parar, por não desistir, a promessa se cumpriu. E é isso que precisa estar dentro de você. Você não pode desistir, você não pode parar. Você tem que seguir. Qual é o segredo de Abraão? Nunca parar. Você vê que o pai parou, a família parou, o sobrinho Ló que estava junto parou, ele nunca parou. Sempre seguindo, sempre seguindo, sempre. Deus falava com ele, renovava a promessa, ele tomava posse daquela promessa e seguia, acreditando que ele ia viver tudo aquilo que Deus havia prometido. Todos que pararam, o sobrinho que estava conheceu a derrota, ele não conheceu a derrota. O Senhor disse que o nome dele seria famoso. Nós estamos falando de quem hoje? De quem? Nós estamos falando de Abraão. O cristianismo fala de Abraão, o judaísmo fala de Abraão, todas as grandes religiões falam de Abraão. Todos eles reverenciam Abraão. Promessa do Senhor, porque ele nunca desistiu, ele não parou, ele não retrocedeu, e ele foi capaz de crer quando parecia que nada mais era possível se cumprir na vida dele. Passa, por favor. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Quem diria? Quem diria? Já parou para pensar vocês? Quem diria que você ia viver aquilo que você vai viver? É isso que você tem que colocar dentro de você. Quem diria que fulano poderia viver tudo isso ainda? Quem diria que fulano ia ocupar essa posição? Quem diria? Se veja assim. Porque Deus não está fazendo nada mais, nada menos do que renovando a promessa e alimentando a nossa fé, dizendo a você que você não deve desistir, dizendo a você que você vai dizer isso aqui. Quem diria que você viveria isso? Quem diria que você ocuparia essa posição? Quem diria que você alcançaria isso? Quem diria? Quem crê nisso? Você vai viver. É o que tem acontecido continuamente. Quem diria? Mas qual é o segredo? Crer, não parar, não desistir. Talvez Deus não pôde porque Deus tem falado: você está parado na mesma posição, está estagnado na mesma posição, mesma mentalidade, mesma linha de raciocínio, mesma forma de falar, mesma forma de agir, mesmo meio social, mesmo tudo. Como é que ele vai fazer? Ele disse: sai, você não sai. Ele quer, ele vai cumprir, mas você está estagnado no mesmo lugar, não saiu da mesma posição.
Mesmo raciocínio, mesma mentalidade, mesmas atitudes, mesma maneira de falar, mesma maneira de agir, mesma visão das coisas, mesma forma de lidar com os problemas, mesma forma de lidar com os problemas. Quando o problema chega, é a mesma de 20 anos atrás. Não mudou. Sai dessa posição. Sai desse lugar que você está. Sai para que Deus cumpra. Quando vem a pressão, você para. Quando vem a pressão, você desiste. Quando vem a pressão, você retrocede. Quando Deus renova a promessa, você fala: será? Passou da hora. Outros dizem assim: estou cansado de promessa, estou cansado de promessa, estou cansado de promessa. Mas também não faz o que Deus está querendo ou requerendo de você. Quem diria a Abraão que Sara daria de amamentar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Ela mesma dizendo, esse é o depoimento de Sara, viu? Esse é o testemunho de Sara. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida, diga comigo, a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. A promessa é para quem? É para nós. Não é para aquele tempo, é para nós. Está deixando claro isso? Não é só para o povo daquela época, daquele tempo, ou aqueles que estavam no regime da lei. É para nós, os que temos a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Diga comigo, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, ou como se já existissem. Essa é uma forma de se expressar que nós temos que aprender. Chamar as coisas que não existem como se já existisse. Chamar as coisas que não existem como se já existisse. Como isso, bispo? O grande exemplo do nome de Abraão, quando Deus mudou o nome dele e ele não tinha um filho sequer, e Deus colocou o nome dele profeticamente, o chamando de pai de muitas nações, ou pai de multidões. Ele não tinha um filho e ele já se chamava pai de muitos filhos. Amém? É mais ou menos assim. Vamos lá, mulher que não quer gerar filhos e não tem filho, eu já sou mãe, eu já sou mãe de 1, 2, não sei, hoje está complicado, tem muitos filhos, né? Eu não sei quantos você quer, mas eu já sou mãe, eu tomo posse, eu já sou mãe, tem um filho sendo gerado no meu ventre, eu já sou mãe, eu sou dono do meu próprio negócio, eu sou dono eu já tenho a minha empresa, eu já tenho o meu consultório, eu já tenho a minha clínica, eu já tenho, chamar as coisas que não são como se eu já sou um grande empresário, eu já sou médico, eu já sou advogado, eu já sou dono, eu já tenho. Amém? É igual eu falava na segunda-feira, né? Tem pessoas que não faz outra coisa senão se auto-amaldiçoar. É verdade ou não é? Eu brincava sobre isso segunda-feira, porque tem gente que fala assim, eu estou full na vida mesmo. É verdade, tem gente que vive para dizer isso. Eu sou um ferrado, eu sou um... Não é? E como é que ele vai ficando? Ele vai ficar full. Ele vai ficar ferrado. E assim vai, porque ele não fala outra coisa. Como ele deveria falar, não, eu já sou abençoado, eu já sou bendito, eu já sou pai de multidões, eu já sou dono do meu próprio negócio, eu já sou dono de uma rede, eu já moro, eu sou dono desse imóvel, eu já sou dono dessa empresa. Às vezes a empresa está só no papel, eu já sou dono, essa empresa já é minha. Chamar as coisas que não são como se já fosse. Passa. Abraão, diga comigo, contra toda esperança, em esperança
Entendeu? Contra toda a esperança. Ou seja, não tinha esperança, mas contra toda a esperança, ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dita a seu respeito. Assim será a sua descendência. Diga comigo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. É claro o texto ou não? Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele reconheceu, ele sentia que ele não tinha vitalidade. Ele não ignorou isso. Não foi o termômetro para que ele dissesse: mas como é que vai ser isso? Eu não tenho vigor, eu não tenho energia. Mas, diga comigo mais uma vez, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Isso é o famoso não caminhar por vista, e sim por fé. Quando os seus olhos, o que os seus olhos mostravam, era tudo perdido, tudo morto. Mas isso não foi o ponto determinante. Porque ele não enfraqueceu na fé, porque ele olhava as evidências, as evidências mostravam o contrário. Esse é o corpo de Abraão. O que são as evidências na sua vida? Quais são as evidências? É o extrato bancário? É quando você entra dentro de casa? É o familiar perdido aí, envolvido com tantas coisas que não deve? Nos vícios, nos erros? Quais são as evidências? Não sei. Quando você olha para o seu corpo, quando você sente uma dorzinha, as evidências mostram isso. Mas você não se atenta para as evidências. Você se atenta, você caminha com os olhos da fé. Pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Uma mulher de 90 anos, praticamente 90 anos, como é que vai gerar um filho? Mesmo assim, diga comigo, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, porque ele poderia ser, né? Ele poderia ser. Poxa vida, como é que isso vai acontecer? Como é que eu posso acreditar nisso? Como eu posso acreditar nisso? Estou sentindo, estou vendo, como é que eu posso acreditar? Está vendo como é que é? Por isso, você vê que a fé, ele não se desfocou com coisas menores. Ele continuou alimentando a sua fé e acreditando. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Diga comigo, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você está plenamente convencido de que ele é poderoso para cumprir o que prometeu? Será? Está plenamente convencido? É algo interno. Você está plenamente convencido de que o que ele prometeu é poderoso para cumprir? Gente, o que nós recebemos aqui é o que transforma as coisas lá fora. O que nós recebemos aqui é o que muda tudo lá fora. Nós recebemos poder. Poder que gera resultados lá fora. Nós recebemos poder que gera resultados lá fora. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga comigo, em consequência, isso lhe foi
creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Amém? Fiquem em pé, por favor. Decide não desistir.